Estamos no Centro Cultural aqui da cidade de Pedrinhas, Paulista. Estamos aqui com o senhor Luciano Tombola. Ele é um dos pioneiros, ele veio em 1952 e vai contar, através de fotografias, aqui está o brasão de Pedrinhas Paulista, mas ele vai contar, através de fotografias, essa bonita história da cidade de Pedrinhas Paulista. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor contasse um breve relato dessa vinda, chegada do senhor da imigração, vindo da Itália aqui para Pedrinhas Paulista. Como que se deu tudo isso? Isso aconteceu em 1952, quando a Itália era pós-guerra e estava totalmente destruído e a dificuldade de os pais alimentar os filhos era crítica. Então foi aberta uma imigração italiana, chamava ítalo-brasileira, para Pedrinhas. Então isso foi uma dívida que o governo brasileiro tinha com o governo italiano e ele não tinha como pagar. Então cederam essa terra para o governo italiano trazer de lá a imigração para trabalhar, para poder se defender do Quer povo dizer italiano. que era um brasileiro, o Brasil que devia para a Itália, não a Itália para o Brasil? Sim, não. Como é que se deu essa história? Essa história se deu por causa de guerra, antes da guerra, entendeu? Profundamente mesmo, eu não sei, porque na época eu era criança, com 6 anos, né? Mas é baseado no que meus pais contavam, né? Então a gente guarda na memória essa história aí. E isso foi fundado no tempo de Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época. E quando o senhor migrou da Itália para cá, o senhor veio com quantos anos de idade? 6 anos. 6 anos de 6 idade. anos de idade. E teve, o senhor estava contando para a gente que teve uma turma que veio no final de 51. Isso. Os que vieram no final de 51, vieram para começar a desbravar alguns lugares aqui, para começar a construir as casas, para construir a pequena cidade, que não foi fundada aqui, foi começada onde está a cooperativa hoje, depois migrou para cá. Então eles vieram para começar a preparar as casas para os imigrantes, quando chegassem, tivessem um teto para poder ficar. Inteligentemente, eles pegaram uma reserva de mata, né, vamos dizer assim, onde era o solo arenoso, deixando o solo mais a terra roxa, fértil, para a agricultura. Inteligente, exatamente, né? E o senhor lembra mais ou menos qual é a área que foi doada ou permutada entre Brasil Na e Itália? época, se digamos aí aproximadamente em 800, 900 hectares. Daria quantos lotes mais ou menos? Hoje, falando em alqueire, aí, digamos 400 alqueires de terra, né? Aí era onde foi fundada a colônia de colonização e imigração italiana. E onde chegaram 400 famílias, foram chegando Não, aos poucos. quer dizer, chegou talvez perto de 350 famílias. Já assim, logo no ano de 52, 53? Do 51 vieram somente gente sozinha, né? Solteira, geralmente era solteira. Depois começaram a vir as famílias. Mas muitas vinham e voltavam. E qual era o motivo disso? O motivo que lá era acostumado, digamos assim, na cidade, né? Lugar assim, mais aberto, né? E chegamos aqui e se encontramos no meio do mato. Tanto é que eu posso mostrar aqui mesmo, Pedrinha era essa daqui. Essas 3 fotos que estão vendo aqui, é o que nós encontramos quando nós chegamos da Itália. Essas 3 fotos são Essas 3 fotos o que vocês encontraram é no o que Brasil. nós encontramos aqui. A de baixo é a estrada que foi aberta da cooperativa para vir no centro de Pedrinha aqui para encontrar a parte arenosa. E a gente pode observar que era uma mata bastante... Era uma mata consistente, intensa mesmo. Intensa, né? É. Agora, tem mais algumas outras fotos que o senhor acha necessário falar sobre a história? Lógico, Tem todas várias, as fotos tem são... várias. Eu gostaria que o senhor mostrasse para a gente, por Então, gentileza. vamos lá. Vai lá. Para começar, esses aqui não eram as casas, sim, mas eram os galpões que faziam para guardar os animais, para guardar implementos de atração animal, como a gente vê ali, tem bastante. Então era feito desse jeito aqui. Cobertura de sapê, né? Isso. Propriamente de taipa, né, seria? Essa daqui é uma foto de uma, perdão, Tá aqui bem... alojamento. Ah, Aqui está o alojamento dos tratoristas e aqui eram as bombas de gasolina.
Tá aí a data 1951. Aqui, ó. Então essa bomba funciona assim de maneira, essa parte de cima era vidro, era bombeado à mão, e daqui por gravidade abasteciam os tratores. Agora, nós estamos vendo aqui também, ó, nessa última foto aqui, ó, né, as casas que eram encontradas na região em 1951. Sim, né? mas não eram as casas dos colonos. Dos italianos, né? Não eram. E vamos lá, mas tem algumas outras fotos aqui. Essas daqui eram jipes, Willys, que eu me lembro até agora, que ajudava no transporte de uma pessoa, se caso alguém adoecesse e tal, era transportado até a cidade de Assis. O famoso Jeep 51. Exatamente ele. Aqui nós estamos vendo o interior de uma olaria. Exato, aqui era uma olaria que tinha aqui, depois aqui não tem nem a data, mas acredito em torno de 54, 55, certo? Fabricavam tijolos aqui para o próprio consumo da cidade. Entendo. Certo? Olha que foto linda essa daqui. Essa daqui Então, o que seria? essa foi quando foi feita a primeira cooperativa de Pedrinha. Tanto é que está aqui, ó, Cooperativa Mista Agrícola de Pedrinhas Paulista. Então, de Pedrinha. E na época não existia Paulista, porque era uma colônia. Entendi. Certo? Aqui é o rio que hoje é a entrada da cidade, certo? Só que a cidade fica desse lado. Essa aqui era a primeira casa construída logo depois da ponte ali. Hoje foi demolida, foi feito totalmente nova, certo? Esse já é o córrego Água de Pedrinhas. Por isso que a cidade... Por isso que a cidade leva o nome de Pedrinhas. Esse aqui era o hospital. Era um pronto-socorro. Era o hospital, hoje não é mais. Não, hoje é onde se encontra o posto de saúde. O prédio ainda existe. Não, uma parte foi demolida e foi reformada, né? Entendo. Aqui embaixo, temos aqui... O hotel, o restaurante tá ali. Exatamente, o restaurante de Pedrinha com o hotel. Legal. Temos uma foto aqui que eu acho muito interessante, essa menina olhando para cima. Olha que foto maravilhosa, hein? Então, Que belíssimo fotógrafo, não? exatamente, esse aqui já foi tirado em 52. 52. Esse veículo aqui se chamava Jardineira, na época. Era o ônibus que transportava o pessoal que ia para Assis. Então, saía de manhã às 7 horas e voltava só às 6 horas da tarde. Porque ia tudo por estrada de terra, estradões, e demorava... Era 90 quilômetros aqui na cidade de Assis. Sim. E quando chovia, o pessoal que estava dentro da jardineira pegavam as cordas, barravam na frente e puxavam o ônibus, a jardineira. Mas vamos lá, ali a gente está avistando umas... Aqui, também em 52, essa parte aqui, estava construindo a oficina. Essa parte aqui é a parte de hospedaria digamos assim, dos diretores que vinham de São Paulo, coisa assim. E essa aqui era a casa que alguém começava a construir para Pedrinha. Quer dizer, Pedrinha hoje está toda aqui dentro. Que interessante. A cidade dessa gleba de terra. Nós pedimos desculpa aos nossos telespectadores, né? Porque às vezes dá um reflexo, mas é por causa da claridade aqui do Centro Cultural, mas a gente está tentando equilibrar aqui. Vai lá. Essa era a casa hóspede. Quando vinha alguém da Itália visitar Pedrinha e tal, gente do médio alto escalão, então eles eram hospedados aqui nessa casa. Brasileira. Você pode ver a caixa d'água aqui, não me lembro bem, mas parece que é um tambor. Essas pilastras é madeira, não é de concreto. Dá para se ver porque elas estão tortas, né? Exatamente. Olha lá, o grupo escolar Núcleos de Pedrinhas. Esse daqui é onde que eu estudei. Ah, tá. Começou aí. Essa aqui era a entrada, né? Aqui, deste lado aqui tinha 3 salas e uma se encontrava do outro lado. Hoje, nesse lugar aqui, se encontra o salão de festas da paróquia. Ah, entendi. Entendeu? O senhor chegou aqui em 52, com quantos anos o senhor chegou aqui em Pedrinha? Com 6 anos de idade. 6 anos de idade. Então, eu também, algumas fotos aqui me chamaram a atenção. Aqui temos alguns objetos do tempo do jardim da infância. Vocês podem olhar aqui, ó, eu me lembro muito bem desses vestidinhos aqui, ó. Era, se eu não me engano, esse material aqui é poliéster, né? Esse material aqui, eu me lembro que parece que é, mas não é pano mesmo. Ah, é pano. Esse era
como se fala? A vestimenta das crianças. Das crianças do Jardim da Infância. Eu me lembro que o meu As era meninas- azulzinho. Isso. E o das meninas era rosa. rosa está aqui e dos meninos era azul. Olha lá. Então vou mostrar de novo aqui. Rosa e azul. Para vocês terem uma ideia, ó. Quem se lembra aqui do xadrezinho do Jardim da Infância. Exato. E aí tem umas fotos muito bacanas, muito bonitas. Do tempo do Esse é o tema do Jardim da Infância. Jardim da Infância. Olha que Exatamente. bonito. Inclusive, ele se encontra aqui do outro lado, em frente ao museu aqui. A construção ainda está ali. Mas esses brinquedos aqui, eu tô vendo aqui, ó, não dá para focalizar, mas parece que tem a figura tipo de um de- padre aqui, ó, que podemos observar aqui, ó. Isso. Esse daí era tipo uma gangorra. É uma gangorra, mas É. olha lá, eles tinham a curiosidade, né? De ser um padre aqui, ela tá com batina e tudo, olha lá. Representa, Olha né? que coisa linda. E lá no fundo batendo corda, né? Exatamente. Olha lá, tomando batendo corda, o balanço. Exato. E as irmãs aí. As irmãs Que colégio que era esses colégios aí? Jardim da Infância. Oh, meu Deus, agora me fugiu da memória. Não tem problema, vamos ver aqui, olha que bonito. E tinha um padre aqui que marcou muito, né? Vocês Sim, aqui. o padre aqui, ele está aqui. Esse é o fundador da paróquia de Pedrinhas. Esse aqui é Dom Ernesto Montanher. Ele é famoso aqui, né? Famoso, Todo muito mundo famoso. fala desse padre. Inclusive aqui nessa foto eu tenho parentes aqui. Ah, deve ter, não? Não Todos... tenho porque eu já vi. Essa daqui é minha irmã. Qual delas? Essa é falecida, chamava Luzia, Ah, sua irmã, certo? Essa é a irmã do meu cunhado, do seu cunhado. certo? Esse aqui era um padre que de vez em quando vinha visitar Pedrinhas, certo? Que ele gostava muito de Não Pedrinhas. lembro o nome dele. Não, no momento não. Isso- E essas são outras irmãs. Essas aqui já são vestidas E aí com são tudo a- vestimento escuro. Aquelas lá eram brancas, né? Exato. Então, esse aqui já era o tempo as moças que vinham fazer crochê, vinham aprender a bordar com as irmãs, que tem aqui as 3 irmãs. Pedimos Esse perdão daqui- novamente ao... Esse aqui é o Jardim da Infância, a irmã educando as crianças. Que coisa magnífica, não? Vamos passar aqui. Aqui também. Aqui também é o mais Jardim da Infância, as caminhas onde as crianças, após o almoço, descansavam, certo? Aqui também, Jardim da Jardim da Infância, Infância. onde tinha gangorra, balanço. Aqui era a cozinha. A cozinha, a freira cozinhando para as crianças do jardim, certo? A outra aqui, a freira Com as com criançadas. as crianças, exato, tirando uma foto, lembranças, coisas assim, né? Agora eu gostaria que o senhor contasse um pouco desse. Aqui nós estamos vendo atrás do senhor aí seria um confessionário. Esse é o confessionário que na época costumava se confessar para poder se comungar, né? Isso. Então esse aqui ele conta a história de nós, pessoas comuns, que vínhamos se confessar para poder receber a hóstia da hora da missa. Primeira Eucaristia, né? primeira E aqui Eucaristia. tem uma representação, né? De uma irmã, Essa é um coroinha, o padre. exatamente. O que seria isso? É a representação das irmãs também que ajudaram o padre a fundar essa cidade. Ah, entendi. Educar as crianças dessa cidade. Então vamos fotografar aqui para vocês terem uma ideia, que eles trazem muita recordação desse padre, era o Ernesto, é isso? É padre do Ernesto. Dom Ernesto. Montanher. Aquele lá, aquela pintura seria dele ou não? Não. Aquela de um bispo, né? Né? Aquela é de um bispo. Aqui nessa foto, É. ele já era Monsenhor. Ah, não Quando é vê a um faixa para ele. Né? vermelha, que já era Monsenhor. Bom senhor. E aqui esses pertences seriam deles. Esse daqui são 2 malas que Ah. o padre trouxe a sua mudança da Itália. Ele pegou essas 2 malas, Veio em 52. e deve ter a bicicleta dele por Tem aqui, uma bicicleta a cama, lá atrás. A cama dele Essa tá aqui. cama dele. E aqui, esse colchão aqui, não. O que é Não, isso aqui? esse não era o colchão. Esse daqui era o extrato É, do o colchão. perdão, o estrado, né? Estrado do colchão. E é Todos feito esses pertences era dele. tudo. Isso Esse daí aqui, o que seria? Isso dá uma uma panela? mola para deixar mais macio, né? A cama e tal. Não, É esse feito- aqui o que seria isso aí? Isso daqui eu acredito, não posso afirmar, mas acredito que é onde que ele secava as hóstias. Ah, onde que secava a hóstia. É. Inclusive eu queria mostrar ali, foi bom o senhor falar nisso,
Eu vou mostrar ali, pedir licença para o Moacir aqui, Moacir, para eu passar aqui. Esse aqui é um aparelho para fazer as hóstias. Isso, esse aqui era um aparelho. Hein? Olha. Eu não, agora não Eu lembro. acho que a massa vinha por aqui e aqui, ó. Não, Olha lá. prensava. Prensava, aí. Aqui, ó. Prensava, caía aqui. Isso. E aqui é uma caixinha que caía as Caía hóstias. aqui. Né? Aqui Depois também deve ser. daquele aparelho lá, Isso. aí ele pegou esse para secar, que era elétrico. Pode Esse, ver aqui, esse ó, também é secador de hóstias. secador de hóstia também. Que coisa interessante. Dá para abrir ele aí pra gente ver ou Eu não? acredito que sim. Vamos ver como é que era o sistema aí antigamente. Aí. Pronto. Olha lá, as hóstias. Aqui, ó, secava as hóstias pequenas, né, que era dada para os fiéis, e essa era a hóstia sagrada que o padre apresenta na hora da missa, né? Ele mesmo se comunga. Que bacana ver a história, né? Isso daqui é uma mesinha das crianças de antigamente. Do Jardim da Infância, pode ver até as cadeirinhas ainda estão aqui, Cadeira. a mesinha, esse é onde que eles faziam a refeição. Muito bacana. Vamos ver mais aqui, que aqui está um pequeno museu. Deve ser alguma peça dele lá também, né? Sim. É uma... O que que é? Um aparador, uma cômoda. Com É uma várias cômoda. cervejas. É uma cômoda. E aqui também tem o chinelo dele. É. Isso daqui era oriundo da Itália ou não? Vamos Isso ver. eu não posso lhe afirmar. Agora, isso daqui... 42 calçava o padre. Esse aqui é o despertador que Despertador ele trouxe da Itália. Esse da daqui. Itália, É. olha só. Então aqui, Ali nós temos inclusive, tem alguma coisa aqui escrita. latão niquelado, paróquia de São Donato. Essa paróquia como chama de vocês aí? São Donato. São Donato. Então tá certo. Veio daqui. Essa é a manta dele. Nós vamos ver aqui. Aqui tem o padre. Esse daqui, Eles esse daqui. receberam Ah, tá. homenagem. Olha lá. É esse aí que ali mostrar aqui. Esse daqui o Moacir observou muito bem. É o padre recebendo homenagem em vida, né? Que a moça... Em Exatamente. 1990, ele morreu em 95, né? Isso, 95. Recebendo ao busto de homenagem ele em vida. Mas que bacana isso, né? Exato. O senhor queria falar a respeito daquela... Então, da qual o senhor participou? O que que seriam esses arcos aí, todo de bambu, cheio de Exatamente. flores, Então, ramagem? esse daí representa o dia do aniversário de Pedrinhas. Ah. Que foi fundada dia 21 de setembro de 52. 52. Certo? E eu acredito que esse daqui deve ser 52. É 52, fim de 52. Local da pedra fundamental da igreja matriz. Exatamente. E essa moça aqui, olha que foto linda, hein? Então, esses aqui Essa são os foto- imigrantes que chegavam, às vezes se encontravam Isso ali na... foi na inauguração também. Olha lá, colocação da pedra fundamental da igreja. Exatamente, de Pedrinhas Paulista. Aqui está aqui. ó. Aqui é o altar improvisado da pedra fundamental da igreja. E isso é onde está a igreja hoje. Hoje aqui a igreja se encontra neste lugar. Aqui, vista aérea de 1964 de Pedrinhas. Exatamente. Né? Muito bem elaborado. Aqui é a procissão em frente à matriz, né? Exatamente. A matriz, desculpem aí, ó. Não conseguimos colocar direitinho, mas vamos lá. Vamos pulando algumas fotos aqui para ver. Veja que tem mais interessante. Aos domingos, todo o povo praticamente vinha assistir à missa das 10. Das 10 horas. Tinha uma às 7 da manhã e uma às 10 horas. Então os fiéis estavam tudo aí. Inclusive esse crucifixo aqui ainda existe até hoje dentro da igreja. Verdade. Do mesmo jeito que a gente vê ele aqui. Tá lá. Tá E lá. aqui também tem um grupo de... Aqui é um grupo de jovens, senhores tal, que se reunia na frente do hotel, dia domingo, tirar uma foto por lembrança. Isso aqui parecido Chateaubriand, Quem que é esse senhor aqui? que é o dono das diárias associadas. Esse é o bispo que benzeu a primeira pedra fundamental de Pedrinha, que é o Dom Lázaro Dom Lázaro. de Assis. Esse é o Dom Ernesto, que é o fundador da nossa paróquia. E aqui está todas as autoridades convidadas na época para o início do... Isso aqui O deve Moacir ser- observou bem aqui, eu gostaria que o Moacir desse uma palavrinha, que está nos acompanhando. Nessa foto aqui, quem que a gente encontrou aqui, você? Chateaubriand. Assis Chateaubriand, Chateaubriand. Diários Associados, De alguma todos os diários associados de São Paulo, os maiores jornais de São Paulo. Ai, parabéns, esse é o Moacir, nosso historiador. Isso aqui era a construção das casas? Isso, as casas eram assim, para as famílias pequenas, era desse jeito com a área aqui. Ah. Para as famílias mais numerosas, então
aumentavam aqui mais 2 quartos. 2 quartos. Mais 2 cômodos, digamos assim, como queira dizer. E aqui é a primeira colônia construída. Aqui os galpões, onde quando começou para guardar sementes, materiais que precisavam para a agricultura. Nossa. Aqui embaixo nós podemos ver a armação da construção da torre da igreja. Nossa. Certo? Aqui ao lado, a parede da igreja. Magnífico, hein? E olha só, os escolares de 1953, gente, Exato. quanta gente. Tudo comandado pelo padre Tudo Ernesto. comandado pelo padre. O padre era um verdadeiro... Não, ele veio para o Brasil com condições de ser representante consular, em Pedrinha. E aqui é a primeira turma do ginásio do apóstolo São Donato. Não, essa daqui é o padre, essas daqui de parte de baixo aqui, são todas professoras. Ah, são todas. As professoras. Esses são os alunos, os quais da época elas davam aula. Inclusive, essa daqui e essa daqui foram minhas professoras. O senhor lembra o nome dela? Essa está aqui em Pedrinha até hoje. Até hoje. Como que é o nome dela? É Esther Nossas homenagens, Dona Esther, o sobrenome dela é? Masqueto. Masqueto. Então vamos. Nosso programa é um tanto quanto Essa curto. foi a primeira foto dos primeiros formantes de Pedrinha. O senhor está aqui nesse meio ou não? Não. Não está aqui. Então tá bom. Nós vamos agora mostrar alguns objetos aqui, ó. Né? Isso tudo aqui é doado não só pelo padre, mas também pela toda a comunidade, Esse né? aqui são todas doações que o povo de Pedrinha foi, conforme foi modernizando, então essas coisas eram encostadas, eram deixadas de lado. Então foi doada para o museu como lembrança. E agora aqui uma peça que nos chama a atenção, essa peça aqui, o que seria isso daqui? Jarra? Isso daqui, antigamente a gente não tinha água encanada dentro de casa, né? As coisas que o senhor sabe muito bem. Então usavam essa jarra aqui, esmaltada, com água para de manhã jogava nessa baciazinha, para lavar a mão, lavar o rosto. Né? No quarto, já no quarto. Vamos dar um passeio aqui nesse quadro maravilhoso que o Centro Cultural preserva muito bem. Olha só que coisa magnífica, gente. Infelizmente tem a claridade aqui, mas dá para vocês observarem. Aqui tem vários, até com um leão aqui, uma onça na mão. Que era muito comum lá. Pirica. Naquela época, achava que era uma onça, coisa assim. Traguardo, o que era traguardo? Traguardo, isso aí era a tradição italiana de corrida de bicicleta no dia do aniversário de Pedrinha. A palavra traguardo seria chegada. Em italiano, fala traguardo. Mais aqui outros objetos, né, que a gente está vendo aqui comum, de cobre, mais famílias e famílias italianas aí. E lá em cima uma placa escrito pioneiros, que foram os fundadores aqui desde 1951 em diante. Né? Esses daqui... Olha que caneca linda aqui, ó. É um caldeirão, né? É um caldeirão de cobre. Muito. O senhor ia falar alguma coisa aí? Esse grupo aqui em cima... Esse grupo aí em cima, dá para ver? Exatamente. Foram os primeiros que vieram em 51. Ah, então o senhor Francesco está aí no meio. O seu Francesco é esse daqui de baixo, sentado no canto aqui no lado direito. Ah lá. Entendeu? Mas vamos lá, que o telefone aqui já está dando uma mensagem que está aquecendo. Nós vamos falar um pouquinho daquelas coisas do senhor lá, que o senhor fez aquelas réplicas lá da igreja. Isso aqui é um moedor de milho, né? De bulhador de milho.